O rádio, esse veículo de 125 anos, continua sendo uma das principais fontes de informação dos brasileiros. Está presente em 88% das residências e perde apenas para a televisão. O rádio chegou ao Brasil em 1923. Hoje o país tem mais de 3 mil rádios comerciais, públicas, comunitárias, web rádios, que além do som também transmitem dados no visor dos aparelhos e até imagens via internet. Será que o futuro do rádio é se transformar em canais de streaming ou mesmo se aproximar de emissoras de televisão? Nós conversamos com a professora da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, Nélia Del Bianco, e com o âncora da rádio CBN, Milton Jung. E eu começo com o Milton, para a gente fazer um pouco dessa trajetória histórica, né? Ao longo dos anos aí de profissão, Milton, o rádio passou por muitas transformações de tecnologia e de linguagem. Que mudanças foram mais marcantes para você como profissional e exigiram alguma adaptação sua? Antes de mais nada, me permita aí agradecer a vocês pelo espaço que vocês nos oferecem para falar de rádio, que é uma paixão nossa, uma paixão que começa desde muito pequeno, em família. Então eu lembro do meu pai quando ia para dentro de um estúdio de rádio em que o silêncio era total, aquele era um lugar quase sagrado, porque os microfones precisavam captar apenas a voz, e a voz daquele apresentador tinha que ser muito especial, até porque os equipamentos que captavam o áudio não tinham a mesma qualidade que tem hoje. O rádio desde sempre soube se adaptar às adversidades que surgiam no meio do caminho, lá pela década de 50, quando a televisão surge. O rádio até então era a vedete que ficava no meio da sala, com a família no entorno ouvindo, e ele foi ganhar mobilidade para superar aquela concorrência da televisão. E foi assim ao longo do tempo, tem sido agora também da mesma maneira, diante de todas as novas plataformas de comunicação que nós temos. E o rádio está nestas plataformas sem perder a sua essência, porque isso é fundamental. Nós não podemos jamais perder a noção de que, independentemente de onde estivermos, com câmeras, 2 câmeras, 3 câmeras, na internet, no radinho de pilha, seja onde for, nós não podemos perder a narrativa do rádio, que é a nossa característica, que é o que nos diferencia. É um cuidado que se deve ter quando, por exemplo, se leva o rádio para a tela da televisão. E eu trabalho numa emissora que faz isso em 2 momentos. Eu participo dentro do jornal da CBN, na programação da Globo News. Eu participo durante todo o jornal da CBN, na programação do YouTube. Mas eu não faço televisão. Nós fazemos rádio, a nossa narrativa é do rádio. E claro que houve mudanças na forma de falar, na forma de se apresentar, na maneira de interagir com as pessoas. Entrei na CBN em 98 e eu lembro que naquela época, professora Nélia, nós estávamos trocando o telefone do ouvinte, que era uma tradição do rádio, pelo e-mail do âncora. E muita gente diz, vocês são elitistas, o povo não vai conversar mais com vocês. Mas o povo já estava no e-mail e a gente continuou conversando, a interatividade continuou, como acontece hoje, por exemplo, com o WhatsApp, que é talvez o principal canal de comunicação que a gente tem com as pessoas. Eu queria saber em que momento o rádio e as políticas de rádio estão no Brasil, porque na televisão a gente assiste à digitalização, ao desligamento do sinal analógico. No caso do rádio, já tem rádio digital em outros países do mundo, a Noruega até lidera esse processo. Eu queria saber se o Brasil também vai digitalizar o rádio. Eu acho que essa discussão ela é muito importante de ser feita nesse momento, a considerar que desde 2014 houve uma paralisação da discussão no Brasil sobre a digitalização do sinal. Significa fazer com que o rádio tenha, que tem hoje no FM, um som estéreo, que ele possa ter um som equivalente ao do CD, ou seja, de alta qualidade. Assim como aconteceu com a TV, que melhorou a qualidade do seu sinal de transmissão, com alta definição, seria o mesmo para o rádio. Mas acontece que nós temos um problema técnico. Existem 3 padrões no mundo de digitalização e nos testes realizados pelo Brasil, nenhum deles foi suficientemente convincente para que os radiodifusores aceitassem
esse padrão. E havia necessidade de testes. Em 2014, nós não tivemos no Brasil mais emissoras dispostas a realizarem novos testes com os padrões americano, o europeu e um padrão, que na verdade são dois padrões europeus, sendo um que ocupa uma faixa diferente da atual, que exigiria você mudar todas as rádios para uma outra faixa, e tem o modelo, que é o DRM, que combina a transmissão junto com as faixas, dentro das faixas existentes. Mas essa discussão paralisou porque uma outra ganhou enfoque, que foi a migração do rádio AM para o FM. Foi uma demanda já de muitos anos dos radiodifusores, no sentido de salvar as emissoras AM, que, embora ainda tenham importância social, prestação de serviço relevante à sociedade, essas emissoras estavam passando por uma situação muito complicada, com a degradação do sinal do AM, cada vez mais sujo e sujeito a interferências, o fato de que as emissoras foram perdendo condições de disputar patrocínio, patrocinadores, e, portanto, muitas delas deixaram de investir na renovação de sua programação, na renovação dos seus equipamentos técnicos, e isso levou as emissoras a buscarem um novo posicionamento, uma mudança da qualidade do seu sinal compatível com o ecossistema de hoje. O que o ecossistema permite? O que o Milton disse, o rádio está no celular. O celular não capta o AM, portanto não havia mais condições de integrar esse rádio de forma dinâmica. Por isso ganhou evidência no Brasil a partir de 2013, com a assinatura da portaria que permitiu, do decreto que permitiu a migração, e aí nós tivemos em torno de 800 emissoras de rádio que estavam na faixa do AM, pediram para ir para o FM. Desse total, pelo menos 700 já estão acomodadas, onde havia espaço nodial para tanto, e há um número residual em torno de umas 250 emissoras que estão aguardando a liberação, espaço e estudos que permitam ocupar o que a gente chama de FM estendido. E nessa faixa do FM estendido, isso é uma solução encontrada, ou seja, aumentar as frequências disponíveis para que você possa acomodar essas emissoras que em localidades onde o espectro está superlotado, que não há espaço. Além da transição, né, da AM para a FM, a gente assiste também ao movimento de convergência que você já até comentou, que aparece no YouTube, entra na Globo News. Nesse sentido, como é que você vê o futuro do rádio? Porque a gente já tem emissoras de rádio que estão lançando assim, aplicativos com imagens, né? Jovem Pan, lá, o Panflix, a própria CBN que você citou tem as câmeras também. Então, virar uma emissora conjunta, TV, rádio? Qual é o futuro do rádio nesse contexto da convergência? Certamente não é virar uma emissora conjunta com a televisão. O dia que o rádio quiser se transformar em televisão, ou ele vai ser uma coisa ou ele vai ser outra. E provavelmente não vai ser tão melhor do que a televisão já o é. O certo é que nós vamos ter que saber, e estamos fazendo isso e aprendendo, usar toda e qualquer plataforma que surgir no meio do caminho. E a gente vê que o rádio tinha e tem pelo menos 5 características que são muito próximas daquilo que nós entendemos ser as mídias modernas. Mobilidade sempre fez parte da história do rádio, ou desde o momento em que o rádio saiu de dentro das casas, foi substituído pelo aparelho de televisão na sala, ele ganhou mobilidade, a gente até já falou sobre esse assunto. O rádio sempre foi veloz e as mídias novas buscam a velocidade ao entregar a informação, sempre foi interativo. Eu agora há pouco contei a história do telefone do ouvinte e hoje os canais são múltiplos. O rádio foi personalizado, porque as emissoras de rádio eram segmentadas, era rádio musical, era rádio de esporte, era rádio de notícia, era rádio com música sertaneja e por aí vai. E o rádio também é multiplataforma desde sempre. Então vejam, 5 características que estão muito próximas das novas mídias. E o rádio, boa parte delas, já tinha absorvido isso na sua história. Então veja como o rádio sim é uma mídia de futuro, porque ele tem as novas tecnologias e ele tem sido rápido para se adaptar a elas.
Talvez isso que tenha acontecido com o rádio digital é que os próprios homens e mulheres, as pessoas que fazem o rádio, perceberam que nós tínhamos que buscar outras alternativas mais acessíveis, mais próximas, para que a coisa continuasse existindo. E por isso nós estamos hoje com as pessoas nos ouvindo no telefone celular, em qualquer outro tipo de aparelho que tenham ao seu lado, seja no computador e onde for. Então o poder do áudio é muito forte. O podcast é uma demonstração disso e nada mais é do que um produto oriundo do rádio, que a televisão, a internet, os jornais, todos estão usando. Estão usando de que maneira? Com a tecnologia ou com a técnica e o método que nós aprendemos no rádio, de trabalhar o áudio. Então, por isso eu vejo que, sim, o rádio é uma mídia de futuro. Nesse caminho, né, que o Milton Jung descreveu, do rádio, da convergência, das web rádios, do streaming, ainda faz sentido, professora Nélia, a gente falar em digitalizar o rádio, né, adotar um padrão de rádio digital, como a Noruega fez? É possível se pensar quando você trabalha com uma noção básica, que é a qualidade de som. Você sair do som estéreo e passar para ter um som equivalente à qualidade de CD, altamente superior. Ainda se pode imaginar que a digitalização seja necessária. E também para que você possa renovar os próprios equipamentos, para que você possa ter informações agregadas ao conteúdo que está sendo veiculado. Mas, com toda certeza, a integração do rádio ao ambiente multiplataforma tem superado até mesmo essas possibilidades, e o Milton tem razão. De fato, os radiodifusores viram uma possibilidade de trabalhar com uma posição mais próxima e passou a defender uma melhoria da qualidade de som a partir do AM para o FM, buscando uma outra forma de aproximação desse ecossistema que nós temos hoje. Se você disser qual é o futuro da digitalização, eu diria o futuro do rádio está no conteúdo sonoro multiplataforma, porque este conteúdo que hoje está disponível em tempo real é empacotado, redistribuído pelas plataformas de streaming. É aí que você tem esse futuro com uma possibilidade enorme de uma amplificação da audiência. Uma pesquisa que foi feita pelo Kantar Ibope mostra que 57% dos brasileiros conectados à internet ouvem rádio pela internet. Então, esse rádio preso ao tempo real, ele tende a ser cada vez mais permeado por essa audiência que não acontece no tempo síncrono, mas que pode acontecer no tempo assíncrono, que eu posso acessar quando eu quiser e quando puder. E as emissoras estão investindo muito fortemente nesse reempacotamento de sua programação para que elas sejam distribuídas em multiplataformas. E, nesse sentido, até mesmo produzindo produtos especificamente para o formato podcast. Porque está aí uma possibilidade de você ter produtos diferenciados, com uma qualidade excepcional e atingindo esta modalidade nova de consumo, chamada conteúdo sonoro para multiplataforma. Falando um pouco mais sobre esse conteúdo, o rádio se firmou ao longo de sua história como um veículo que fornece informações de serviço ao cidadão, né? O trânsito, aquela informação da localidade, né? Do local próximo onde o cidadão vive, trabalha, etc. Milton, nesse novo rádio multiplataforma, esse conteúdo permanece? Como é que você vê essa evolução aí do conteúdo no novo rádio? Que, independentemente da tecnologia que surja, das mudanças que ocorram, dos avanços que venham, nós não podemos jamais perder a ideia de que o rádio tem a sua narrativa própria. Não fosse isso, não faria no menor sentido na transmissão de rádio eu, por exemplo, dar a temperatura na cidade, porque as pessoas aparentemente, ou de uma forma geral, já têm isso na tela do seu celular, mas elas continuam querendo ouvir a previsão do tempo da pessoa, da meteorologista ou do meteorologista que está por ali, porque a forma como ele entrega aquela informação faz com que esta pessoa absorva melhor. Se você me permite aqui, porque foi uma grande surpresa que eu tive ao longo dessa pandemia, em que todos tivemos que ir para casa ou para as nossas casas, inclusive o nosso ouvinte. No início a gente dizia assim, a audiência do rádio vai despencar, porque a ideia era
A audiência do rádio depende do trânsito, ou seja, são os 2 horários de pico no trânsito nas cidades e é ali que está a audiência do rádio. Sim, é verdade, nesses períodos há picos de audiência, não tenha dúvida. E nós nos surpreendemos porque já nos primeiros meses, não só a audiência do rádio permaneceu, como o próprio Cantar Ibope tem mostrado, cresceu em algumas regiões e tem crescido, porque nós nos transformamos no companheiro, naquela pessoa que, através da prestação de serviço e da informação, conseguia oferecer para um público ansioso pela notícia e as pessoas encontraram ali, neste veículo, aquele que lhe ofereceria essa informação com a agilidade necessária. Então, o rádio se fez presente, prestou serviço, até porque a prestação de serviço do rádio não se resume ao trânsito, à temperatura. Quando eu levo informação qualificada para as pessoas, notícia qualificada, eu estou prestando serviço. E esta prestação de serviço continuará sendo necessária para as pessoas. Professora Nélia, só para esclarecer as pessoas, rádio digital é diferente de web rádio, certo? Exatamente. O rádio digital é a digitalização do sinal que é transmitido por antena. Ele é a exemplo da televisão. O web rádio é o rádio produzido e transmitido pela web. Nós temos 2 tipos, utilizando a tecnologia do streaming. Nós temos 2 possibilidades. Aquelas rádios nativas digitais que são criadas no ambiente da internet. Existem milhares delas, inclusive segmentadas e oferecendo conteúdo de nichos de interesse. E nós temos as emissoras de rádio tradicionais que transmitem por antena e tem uma plataforma de streaming para onde ela também transmite o seu sinal. Então, essas possibilidades multiplataforma se estendem também para a emissora ter no seu site o streaming, que ela está ali transmitindo em tempo real, e ela também pode estar em outras plataformas que são específicas para áudio. E nessas plataformas de áudio, ela pode reempacotar o seu produto e redistribuí-los a qualquer tempo e a qualquer horário. Então, nesse sentido, essa multiplataforma também está presente nos aplicativos que são feitos para celular. Muitas emissoras têm seus aplicativos específicos que permite você ouvir também no celular de 2 formas. O dispositivo do celular que permite você integrar e conectar a emissora sem gastar seus dados, ou acionando o aplicativo da emissora, e ali nesse aplicativo você não somente ouve a emissora, como também você pode interagir, mandar mensagem para o locutor. Então, as possibilidades hoje de você conversar com quem está no estúdio se expandiram de forma significativa, seja pelo e-mail, pelos aplicativos, pelo WhatsApp, que tem sido muito utilizado pela audiência, inclusive para pedir esclarecimentos. Então, muitas dúvidas e até sugestões de pauta para as emissoras estão chegando via ouvinte por meio do WhatsApp. Eu queria terminar o nosso programa com uma visão rápida de vocês dois sobre como veem esse movimento de proliferação de web rádios. O rádio tem algumas características que são as características locais. Nós não podemos abrir mão dessa questão. E eu, por exemplo, participo de uma emissora de rádio que trabalha em rede, mas nós não falamos o tempo em todo para toda a rede, porque nós precisamos falar para o local onde nós estamos e as emissoras que fazem parte dessa rede necessariamente precisam ter o espaço do noticiário local, porque o ouvinte precisa se sentir próximo. Esse ouvinte, sim, tem um interesse global, mas ele tem também um interesse local, e o rádio precisa trabalhar nesse sentido. A web rádio é uma grande oportunidade para que você consiga, inclusive, desenvolver, você na sua comunidade, desenvolver produtos específicos para o seu público, para aquelas pessoas que fazem parte da sua aldeia. E é uma forma de levar esse conteúdo muito mais acessível do ponto de vista financeiro do que se você tivesse que montar uma emissora de rádio no formato que nós conhecemos. Assim, é mais uma oportunidade que se tem e que surge para se explorar o áudio
como forma de se chegar até as pessoas, de se levar mensagens até as pessoas. Independentemente da tecnologia disponível, independentemente do que venha a acontecer, o capital humano, ele é fundamental nessa transformação. Seja na inteligência, para dar estrutura para que o rádio funcione, seja na inteligência para oferecer o conteúdo ao público. Nós não podemos abrir mão do capital humano. Digo isso porque temos visto muitos movimentos em emissoras de rádio que têm reduzido cada vez mais os seus quadros, acreditando que uma programação simples e pura, qualquer que seja, reproduzindo qualquer coisa ali naquele seu canal, será suficiente para atender a expectativa do outro. Não vai funcionar, pode ter certeza que não vai funcionar, especialmente se nós estivermos falando em radiojornalismo. Para fazer jornalismo, os jornalistas são essenciais. O jornalismo profissional tem de ser valorizado nesse sentido. Eu acrescentaria ao que o Milton disse uma palavra importante. O rádio é de proximidade. Proximidade não é apenas geográfica, mas cultural. Então, o rádio ele é o fator de coesão social nas localidades onde ele se encontra. Porque é ali que as pessoas se relacionam no sentido de nós temos um problema, a quem recorrer? Vamos recorrer à rádio para falar sobre esse problema. Então, essa relação de proximidade é o que garante a sustentabilidade das emissoras de rádio. Ainda assim, se permanece a magia do rádio quando a gente fala para um rosto que não se vê. E esta ausência de rosto está a grande empatia, porque é nela, no gostar daquela voz, do jeito que a pessoa fala, é que se estabelece toda essa conexão de intimidade e proximidade. E aí é que nós temos um pequeno problema em relação às rádios webs. Algumas delas são produzidas sem a voz humana, sem a interação ao vivo. Elas são rádios de auto-DJ, ou seja, de manutenção automática. E às vezes você só tem as entradas das vinhetas. Então, nós temos diferenciações de rádio web ao vivo e rádio por um sistema automático. Onde está a magia do rádio? Ainda está nessa voz, na presença humana, na interação que se estabelece com este rosto que não se vê, que é deste locutor, deste comunicador, que pode falar sobre o que está próximo, sobre o que está perto. E não importa a plataforma que você ouça, a considerar que cresce cada vez mais um consumo de rádio pelo celular. Mas a gente não pode subestimar também ainda o poder de uma internet, porque os pequenos blogs locais também rivalizam com as emissoras de rádio. E isso está em depoimento de vários radiodifusores que dizem, e quando você pergunta qual é o seu maior, onde está a maior disputa aqui da sua emissora por audiência? Ele disse o blog, porque o blog ele comenta sobre o que acontece também com a mesma agilidade que a rádio pode fazê-lo. Mas a diferença está nesta voz de autoridade que o rádio consegue superar. O ambiente é muito dinâmico. Algo que nós não podemos desconhecer é que 80% da população hoje ouve rádio. E esse índice é superior ao período anterior à pandemia. E deste número, é outro dado importante da pesquisa do Kantar, é que essa audiência se dá em torno de 4 a 5 horas. Isso significa que ela é muito maior do que o tempo dedicado à televisão. E por que ela é tão longa? Porque ela se dá em diferentes momentos da vida cotidiana. Então, se o rádio é de proximidade, ele é de uma proximidade que se dá inserida na vida, na forma como eu trabalho, no tempo que eu me dedico às atividades domésticas. Essa inserção é que faz o dinamismo do rádio e faz com que hoje você tenha 80% da população ouvindo rádio e num tempo muito superior ao da televisão, podendo chegar em algumas localidades até às 5 horas por dia. São dois apaixonados por rádio, mas nosso tempo acabou e a gente precisa encerrar o programa. Esse foi mais um episódio do TV Senado 25 anos. Nessa série nós tratamos de temas relacionados à comunicação, como fake news, liberdade de imprensa, comunicação pública e regulação. Para assistir outros programas, acesse o nosso site. O endereço é senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Esse programa é também dedicado aos nossos colegas que fazem a Rádio Senado
e a Agência Senado, que em 2022 completam 25 anos, um quarto de século e um quarto da história do rádio no Brasil. Obrigada pela audiência e até a próxima.